falava mais ou menos assim: lar é onde o coração está. E eu penso nela até hoje, e penso também por onde anda meu coração, porque por onde eu já morei, ele nunca teve por lá. Acho que o meu coração não teve com minha mãe. Nunca soube a verdadeira causa de morte dela. Até hoje eu não vi a certidão de óbito. Desconfio que ela esteja por aí. Se estiver, que esteja bem. O que eu sei são histórias que me contaram sobre ela. Quando eu já era crescida, me contaram que ela não tinha me querido vivo. Que parou de me alimentar quando eu era bebê. Outro dia, conversando com a minha tia, eu percebi o quão forte é alguém não te querer logo quando tu nasce. Sabe, eu já morei em vários lugares. Não sei se algum já foi meu lar. Na maioria deles me tratavam que nem louca. Até na rua me olhavam feio. Eu não gostava disso, mas se eu reclamasse, ficava pior. Quando eu xingava essas pessoas, aí sim diziam que eu era maluca, desequilibrada, que eu tinha que ser internada. Se essas pessoas já tivessem sido internadas, jamais teriam coragem de desejar isso pra alguém. Acho que só me senti pertencente quando era criança, mas lembro pouca coisa daquela época. Sei que foi passageira essa situação que a minha mãe me colocou. Logo em seguida, fui morar com gente que gostava bastante de mim, meu tio e minha tia que me criaram. Eu era uma criança feliz, ia à escola, tinha amigas, era esperta, dona da rua, empinava pipa e brincava de boneca, desenhava amarelinha e pulava corda. Gostava principalmente da escola, acho que porque sempre gostei de pensar bastante sobre o que me rodeia. Apesar de não ter conseguido concluir meus estudos, pensar é algo que ninguém me tira. Tentaram aprisionar minhas ideias, mas não conseguiram. Foi quando eu comecei a namorar um rapaz que meus tios não gostaram. Eles falaram que isso não era coisa de menina comportada e que eu tinha que me preservar. Então eu fugi de casa. Ele era mais velho, era bonito, a gente se divertia muito juntos. Foi com ele que eu aprendi a rir, que eu fumei meu primeiro cigarro, mas também foi com ele que eu aprendi o que era apanhar. Eu era muito novinha naquela época e ele falava que era porque eu andava muito assanhada. E o tempo foi passando, mas a situação só piorava. Então eu juntei minhas coisas e voltei para casa dos meus tios. Eles ficaram felizes de saber que eu estava bem, mas poucos meses depois me mandaram para uma clínica. Naquela época eu bebia bastante. Lá na clínica eles eram muito chatos. Odiava aquele lugar. Mas logo saí. Fui daquela para uma outra. Disseram que ia ser melhor, que eu ia gostar mais. Que nada, conseguiu ser pior ainda. Me enchiam de remédios, mesmo sem eu precisar. Às vezes eu ficava mal, normal, né? Quem é que não ficaria naquele lugar? Eu chorava e não faziam nada, passavam reto. Outro dia eu ouvi eles falando depois de me ver chorar que eu tava naqueles dias. Mas eu nem menstruava mais por causa dos remédios. A gente tinha horário pra comer, pra dormir, pra ver TV. Isso quando deixavam a gente ver TV. Os meus tios podiam vir me ver uma vez a cada 15 dias. E quando ligavam, eles ficavam escutando. Um dia não me deram comida porque não estava no horário, mesmo eu estando com fome. E aí eu briguei com eles, o que custava me dar uma bolacha? Foi suficiente para brigarem comigo e me colocarem de castigo, como se eu fosse criança, sabe? Me fecharam num quarto e me amarraram na cama, para não sair de lá. Eu fiquei desesperada. Cada vez que eu me mexia, eles me amarravam mais forte. Foi assim que machucaram o meu pé, e até hoje eu me atrapalho um pouco para andar. Mas o pior de tudo não foi isso. Enquanto eu ficava de castigo, amarrada na cama, uns homens sempre vinham me olhar de noite. No início, eu achava que estavam preocupados comigo e iam ver se eu estava bem, mas depois entendi que eles só se preocupavam com eles próprios. Foram as piores noites da minha vida. Quando pedi ajuda para a moça que me soltou, o colega disse que eu ainda estava sob efeito dos remédios, delirando. Delirando estava ele, achando que podia fazer o que bem entendesse com a gente. Uma vez eu comecei a namorar. Assim, era namoro de criança, né? Porque lá não podia fazer nada. Era só beijinho no ar, mandadas escondidas. Quando começaram a desconfiar, levaram a guria de lugar. Também aumentaram as minhas doses. Eu senti porque me fazia ficar cansado o dia inteiro. Também parei de ter desejo pelas outras pessoas. Parecia que meu corpo não era meu. Eles me usavam, me drogavam, me xingavam. Eu era feita pra apanhar, boa de cuspir. Eles queriam era se apropriar da minha vida. Depois disso eu comecei a ficar mais quieta na minha. Ficava no meu canto, assim eles me deixavam um pouco em paz. Mas também não era muita garantia. Volta e meia vinha alguém me culpar por uma coisa que eu não tinha feito. Uma vez foi por causa de um vaso de flor, que eu nem estava lá na hora quando quebrou. Mas eles insistiram em dizer que a culpa era minha, me colocaram de castigo e ainda disseram que eu merecia por ser assim. Assim como? Assim eu?
Mas daí também parei de ligar. Eu só agia do jeito que eu queria mesmo e, como eles diziam, eu gostava de aprontar. Mas era só porque assim aquele lugar parecia menos deles e mais meu. Lá nunca foi minha morada, eu só sobrevivi àquele lugar. Até que eu fui morar no residencial. Era tipo uma casa, mas a casa não era minha única casa. Agora eu podia sair, só pediam que eu avisasse porque se preocupavam. Hoje eu sei que muito da criança que eu fui ainda vive em mim. Eu sinto que eu consegui melhorar a minha vida, porque eu sei como é ser cuidada e respeitada. Eu já fui, então eu fico lembrando. E eu insisto para as coisas mudarem e melhorarem, porque a minha memória é boa e não falha. Minha T uma vez me perguntou se eu estava me adaptando bem lá no residencial. Eu falei que não. Eu não estava mais na fase de adaptação, mas na de habitação. Eu estou habitando a cidade e ela habitando em mim.